noite. Boa noite. Está começando agora o seu Jornal de Direito Civil. Hoje apresentaremos o tema de atos ilícitos. Atos ilícitos são atos contrários à norma jurídica que ocasionam dano a outrem. São atos que se encontram por ordenamento jurídico, caracterizado por uma ação ou omissão voluntária, por uma negligência ou imprudência de alguém, ofendendo o direito e causando prejuízo a outrem. O nosso Código atual apurou o conceito de ato ilícito ao dizer que pratica quem? Violar o direito e causar dano ao outrem, no artigo 186. Esse disposto artigo ele estabelece que todas as pessoas têm o dever de não lesar outrem e que todo dano causado ele deve ser reparado, desde que a vítima comprove que o causador do dano agiu de forma culposa. Portanto, o âmbito civil ele adota a teoria subjetiva, segundo a qual deve-se proceder na análise da existência de culpa do agente. Os atos ilícitos podem ser tipificados em contratual, que é classificado nos artigos 186 e 187 do Código Civil, que neste caso de responsabilidade contratual, todo inadimplente será considerado culposo, por isso é relativo, não havendo necessidade da vítima preocupar-se com a prova de culpa, pois quem deverá se preocupar é o inadimplente. Esta responsabilidade é realizada pela manifestação de vontade das partes. É relativo porque quem está no contrato poderá praticar o ato. E extracontratuais, que é um ato ilícito em sentido amplo. É absoluto porque qualquer pessoa poderá praticar o ato ilícito. Esta responsabilidade extracontratual advém de um fato, e não há contrato entre as partes, como responsabilidade contratual. Portanto, não há presunção de culpa, salvo em casos especiais, sendo a vítima ao ônus da prova. O ilícito civil, que decorre do ato ilícito, ele cria uma obrigação do seu causador indenizar o dano por ele causado e, em diversos casos, indenizar o que a vítima deixou de lucrar devido ao dano provocado. Esta obrigação é chamada de responsabilidade civil, que é a possibilidade jurídica que ordena que o indivíduo ele deve responder pelos seus atos, sejam eles lícitos ou não. O nosso ordenamento jurídico adotou a teoria da responsabilidade subjetiva ou culposa. E em oposição dessa teoria temos a responsabilidade objetiva, do risco ou sem culpa. Podemos entender, portanto, que a responsabilidade civil é a culpa, que compreendendo seu duplo sentido, ou seja, tanto nas expressões ação ou omissão voluntária, quanto na negligência ou na imprudência, podendo esta ser tomada no seu sentido amplo, compreendendo o dolo, ou somente no seu sentido estrito, compreendendo somente a negligência, a imprudência e a imperícia. Quando se responde pelos seus próprios atos, a responsabilidade de indenizar é direta. Porém, quando se responde por atos de terceiros, a responsabilidade é indireta, podendo esse dever de indenizar aparecer sob três perspectivas. A responsabilidade por fato próprio, que é quando o indivíduo será responsabilizado pelo ato que ele praticou ou causou. É quando o nexo de causalidade é formado entre o agente e o dano. A responsabilidade por fato de terceiros é quando o responsável pela reparação do dano não é quem cometeu. A responsabilidade pelo fato das coisas é quando a responsabilidade é imposta a alguém cuja guarda ou vigilância estava sobre algo que lhe foi imposto. O prejuízo ou dano causado poderá ser causado não só pelo agente, como poderá também ser causado por coisas que encontra sob sua responsabilidade, como no caso de algo que cai na janela e vem atingir alguém que passa na calçada. Porém, temos algumas excludentes de ilicitudes, ou seja, algumas hipóteses que podem excluir a ilicitude de determinados atos, mesmo gerando prejuízo a terceiros, são elas: a legítima defesa, o estado de necessidade e o exercício regular do direito. Quando ocorre a legítima defesa? Ocorre quando alguém usa de forma moderada os meios necessários que repelem injusta agressão ao seu próprio direito ou de outrem, salvo os casos específicos em lei. O estado de necessidade, ele acontece quando o ato leva à deteriorização da coisa alheia, com a intenção de pôr fim a perigo iminente. Para tanto, se faz necessário que o ato praticado ele seja cabível para aquela circunstância e que não exceda os limites da lei. O exercício regular do direito ele ocorre quando o possuidor de determinado direito o exerce de forma livre, se enquadrando dentro de determinados limites, não abusando do conteúdo de direito. As perspectivas de estado de necessidade e de legítima defesa têm como obrigação indenizar o dano causado, em decorrência própria da lei e nos casos que ela indica. Porém, quando um ato praticado no exercício regular do direito ultrapassar os limites do exercício regular,
será chamado de abuso de direito, que chamamos de ato ilícito. Um grande exemplo de ato ilícito de repercussão nacional foi o caso da Petrobras, que em 17 de março deste ano, a Polícia Federal desencadeou em vários estados a chamada Operação Lava Jato, visando desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, que acabou por envolver ex-diretores da Petrobras. De acordos de delação premiada, celebrados com alguns dos envolvidos, tomou conhecimento a Polícia Federal da acusação de que diretorias da Petrobras estariam envolvidas em procedimentos ilícitos de cobrança de propinas a empresas que com elas contavam com prestações de serviços. Em que pese o fato de que tais atividades alegadamente vinham ocorrendo desde 2004, conforme consta no inquérito policial. Em relação ao caso abordado, nossas repórteres Débora Tereza e Kathleen Reis estiveram com duas renomadas autoridades jurídicas, o juiz Paulo Caixeta e o promotor Marco Aurélio, abordando sobre o assunto. Com relação ao ato ilícito previsto em lei, em seu artigo 186 do Código Civil, no caso da Petrobras, os condenados deverão indenizar alguém? É possível pedir indenização pelo ato ilícito praticado pelos diretores, aspas, da Petrobras? Sim, dentro da seara penal e administrativa. Não é? Então a Petrobras ela não vai adentrar no juiz civil pedindo ressarcimento desse dano. Esse ressarcimento do dano ele é caracteristicamente consequência do crime praticado. Eu não vejo nesse exato instante, que as provas colhidas foram colhidas de forma ilícita. Pelo contrário, acho que elas foram colhidas de uma forma forte e segura. Tanto é que nós estamos vendo uma CPI aí, e a CPI não consegue fugir dos fatos. A CPI, que é algo político, ela não consegue fugir dos fatos, da colheita de prova feita pelos procuradores, da colheita de prova feita pela Polícia Federal e das atuações e sentenças já determinadas pelo juiz do Paraná. Então, havendo condenação, poderá haver multa. Havendo condenação, poderá haver o ressarcimento de certo patrimônio para a Petrobras, como está acontecendo agora com a promotoria suíça, que mandou dinheiro, e esse dinheiro chegou até a Procuradoria da República Federal e foi encaminhado para a Petrobras. Este ato ilícito, então, que está sendo apurado, é um ato ilícito penal, né, que se difere um pouco do ato ilícito capitaneado pelo Código Civil no seu artigo 186. Além disso, com relação às provas ilícitas que estariam sendo recolhidas pelo juiz desse caso, essa ilicitude da prova poderá resultar em impasses se levarmos em consideração o devido processo legal? Que mesmo a cometida sob a ilicitude, sob o manto da ilicitude, do engano, do engodo, da abusividade, da arbitrariedade, mesmo assim, se ela retratasse uma verdade, o juiz deveria usar. Só que isso ofende dois princípios básicos em qualquer procedimento legal. O due process law, o devido processo legal, ele tem que trazer para as partes, seja ela acusatória, seja ela defensiva, a isonomia, a igualdade entre as partes. Então, também as provas que são coletadas fora do ambiente processual e que são trazidas unilateralmente, diga-se de passagem, por exemplo, eu não tenho como condenar nenhum acusado, nenhum denunciado pela simples prova existente no inquérito policial. Eles, se um dia homologarem a ilicitude da prova, admitindo-a como meio de convencimento do julgador, eu acho que nós podemos rasgar a Constituição. Nós estamos longe de uma democracia. De acordo com o artigo
artigo 186, não basta ser só antijurídico para caracterizar o ato ilícito. É necessário que haja elementos do ato ilícito, como a culpabilidade, o dano e o nexo causal. A partir desses elementos citados no artigo 186, podemos definir o ato ilícito como todo ato antijurídico, culpável e lesivo. Aprofundando mais sobre o caso, o comentarista Jonathan Rezende. Bom, gostaria de falar sobre o caso do presidente da Petrobras em relação aos gases que estão sendo gastos, aos investimentos que estão sendo feitos de maneira errada e de forma ilícita. São classificados pelo Código Civil como atos ilícitos. E o que eu achei engraçado é o depoimento dele e o depoimento da nossa presidente Dilma Rousseff em relação a como agir em relação aos atos ilícitos. Eu vou explicar por quê. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudencia violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E eu gostaria também de falar da penalidade que está escrito no artigo 927, que faz menção ao artigo 186 e 187 do Código Civil. Aquele que por ato ilícito causar dano ao trem fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Com relação aos artigos lidos, o presidente de Gás e Energia da Petrobras, com receio de ser responsabilizado pela conduta ilícita praticada, nega a ciência de tais acontecimentos, para não ter que ressarcir os desvios feitos pela estatal. Obrigado pela atenção e boa noite a todos. Boa noite.